Bem-vindos à nossa segunda live do Leite Fora da Caixa. E hoje eu tô com ela, Cecília Mota. Eu vou fazer uma little apresentação para vocês conheçam quem não conhece ela que tá falando aqui no Leite Fora da Caixa. Ela, a musa do agro, a nossa Sandy, mulherão que tem mais do que uma estrada. Ela tem humanidade e tem peito para assumir isso e levantar a bandeira da gestão humanizada e mais humanizadora. Ela que passou por diferentes estradas e hoje vive com propósito no agro. Seja muito bem-vinda, Ana Cecília Ceci Mota, para os amigos. Muito obrigada, eu amei essa introdução e estou muito feliz de estar aqui para a gente falar do leite fora da caixa, ainda mais a pecuária leiteira, dessa bebida tão maravilhosa, tão rica, quase ninguém valoriza e principalmente pessoas. Exato. E a gente vai falar hoje de leite fora da caixa, que na verdade é a ideia, gente, aqui é sempre trazer pessoas que pensam além, pensam fora da caixa, e eu acho que saindo desses clichês que as pessoas falam que estão fora da caixa, mas não estão nada, né? Na verdade é mais do mesmo e tudo mais. E hoje eu trouxe a Cecília aqui para ela contar um pouco da história dela, para contar por que que ela tá fora da caixa, por que que ela levanta essa bandeira, por que que ela vai lá na televisão, no YouTube, fala da bandeira dela, por que que ela tem esse chamado. E eu acho que a gente tem histórias em momentos muito parecidos. Ela já foi vendedora de campo, ela vai contar aqui tudo para vocês. Ela Aham. já recebeu muito não, já foi muito rejeitada como qualquer vendedor de campo. Ela trabalha numa fazenda, então ela já esteve aí dos dois lados. E para você que está assistindo a gente aí, eu acho que vocês vão gostar bastante. Cecília, começa contando aí quem que é você na fila do leite, né? Quem que é você, a sua história, as coisas que aconteceram aí com você, como é que foi isso? Começando, se eu fosse uma vaca, eu seria uma girolando. É, Dupla aptidão, pelo menos por esse lado aí, para pelo começar. menos dupla, né, Ceci? Pelo menos dupla, exatamente. Mas eu sou a Ana Cecília, o meu apelido é Ceci Mota, e é assim que eu gosto que me chame, eu acho que traz esse ar de amizade, de liberdade. Eu sou uma filha amada do Senhor, uma escolhida para trazer um novo modelo de pensamento, começando por mim e estendendo isso para as pessoas com que eu trabalho, com que eu sirvo, dentro da minha fazenda ou dentro das outras coisas com que eu faço, tipo palestra, mentoria, treinamentos. Então, a Acesse, que sou eu, extremamente criativa, destinada, obstinada, corajosa, Mineira, mineira, raiz, e creio fortemente que a gente pode ter um negócio, uma gestão de pessoas, processos, uma fazenda com resultado e com uma equipe saudável e um ambiente muito leve, onde a gente consegue encaixar as nossas ideias, ter respeito, responsabilidade e rentabilidade no negócio. eu acho que esse é o grande negócio para a gente começar uma conversa, né? É você entender que muitas coisas podem ser costuradas e fazer parte de um mesmo tecido que se adequa ao mundo atual. Né? Eu acho que quando a gente vai muito para um extremo ou para o outro, né, que ou você só fala em dinheiro, ou você só fala em gestão, em números, em porcentagem, em gráficos, ou você vai para coisa completamente timbalaê, que eu falo, que assim, ah, vamos, né? Vamos dançar, abraçar a árvore e tudo mais, e não fala de Sim. resultado. Eu acho que a gente acaba perdendo muito. Mas quando a gente consegue costurar isso e criar um caminho do meio, existe um ganho gigantesco, porque eu também acho muito isso, sabe, César, que existe assim. Uma sinergia muito grande quando a gente une o lado humanizado, o lado sensível, com o lado mais racional, mais seco, mais do número, né, mais da análise, né? E você passou por diferentes, vamos falar assim, cargos, né? Coisas que você fez. O que que você já fez, Cécia? Assim, minha vida ela é composta de uma aleatoriedade intencional. Então, Maravilhoso. logo quando eu formei, eu fiz veterinária, era o sonho da minha vida, porque eu fui nascida e criada em uma fazenda de leite, essa que está aqui no fundo, eu fiz questão de deixar essa imagem para vocês começarem a se identificar com o meu lugar de origem, que Uhum, eu amo tanto. E eu sempre falava, desde pequena, acho que a minha segunda ou terceira palavra foi vaca, porque eu nasci no meio das vacas. uhum. A minha vida foi construída nessa fazenda e com essa referência, animais, vacas. Então eu falava que ia ser veterinária. Assim eu fiz e assim que eu formei, eu falava que eu ia para o comercial para ganhar experiência
e voltar para a fazenda para começar a sucessão. Só que logo quando eu formei, eu não arrumei emprego nas empresas que eu queria, dentro daquele perfil, porque eu direcionei a minha formação acadêmica toda para a nutrição de vacas de leite. Uhum, Eu descobri isso na faculdade, me apaixonei por esse segmento, experienciei várias outras áreas, suíno, aves, equinos, dentro do bovinos também, clínica, cirurgia, reprodução, manejo, bem-estar, e olhei para a nutrição e falei, é isso que eu amo, é isso que eu quero, então eu direcionei minha formação toda para isso. Então, quando eu formei, a intenção era ir pro comercial, mas eu não consegui. E aí eu voltei para a fazenda. Liguei pro meu pai, eu falei, pai, tô desempregada. Ele pode vir que aqui tem serviço. Tem casa, tem comida e tem serviço. Você pode vir, uhum, beleza. Cheguei na fazenda, fiquei lá mais ou menos 8 meses, começando a entender como que funciona a dinâmica, entender indicadores, entender a rotina, as estratégias. Só que eu tinha um consultor lá na época que ele não era a favor do meu retorno, porque ele imaginava que a minha volta tiraria o emprego dele. Olha como ele foi limitado. uhum, Porém, depois de muita raiva, discussão e bate-boca, hoje eu consigo agradecer ele, porque a partir dessa postura rígida, dessa falta de flexibilidade, e também o meu pai tinha muito receio, né? A recém-formada, muito iludida, não conhece a vida, não conhece o mundo, vai trazer soluções que não vão ser soluções, e sim problemas. E Gente, vamos dentro deixar dessa, o nome desse consultor aqui na descrição. Brincadeira, não vamos. no off. Aí Quero nomes. Tô brincando. Depois eu conto essa parte, mais detalhe. E aí, nesse conflito todo, o resultado foi, eu fui para o mercado de trabalho. Eu tinha feito um estágio já na área de nutrição, Uhum, encontrei com essa pessoa, esse veterinário que tinha me dado esse estágio, que trabalhava numa grande empresa, a maior empresa de nutrição animal do mundo. Ele me convidou, falou: Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei: Lógico. Eu pensei: O cenário que eu tenho hoje, eu nunca vou crescer, eu nunca vou prosperar. E uhum, uma coisa que eu conto pouco e que eu hoje entendo a importância que foi isso um dia eu fui na cidade, lá perto da fazenda, que chama Lagoa Grande, e cheguei lá e falaram assim pra mim: Você tá parecendo a filha do fulano. Aí eu: Quem é fulano? Quem é a filha dele? Quando eu fui e parei naquele momento, na minha total ignorância, eu não tinha conhecimento nenhum de mentalidade, inteligência emocional, de comportamento, nada nessa área. uhum, Assim, o que eles fazem? Como é o resultado deles? Como é que é a fazenda, a vida deles? Eu uhum, quero ser assim. E quando eu comecei a olhar os meus vizinhos e comecei pela primeira vez a entender que eu era produto do meio que eu vivia, que eu era a média das 5 pessoas que eu mais convivia, uhum, que eu era resultado do resultado das outras pessoas, porque é uma complementariedade, eu uhum, falei: Eu não posso viver isso aqui. Porque se eu continuar dentro desse contexto, dentro dessa realidade, eu vou realmente ser igual a filha do fulano. E uhum, aí coincidiu, não acredito em coincidências, né? As deusidências me conectou de novo com esse cara que me deu estágio, ele me ofereceu proposta de emprego para eu ser representante dessa multinacional. Então uhum. aí começa a minha jornada profissional, vamos dizer assim, meu segundo emprego. Então eu fui representante comercial, de bater porteira mesmo. Você era muito desesperado ou você era muito confiante? Porque eu oscilava muito na representação. Quando eu peguei, foi assim, um puta alívio, por um lado, de assim, nossa, vou conseguir, né? Por diversas razões eu caí na representação, mas eu oscilava muito. Um dia eu tava meio assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que fazer. E outro dia eu falava, vai dar tudo certo, e eu tô no lugar certo e tudo mais. Até que essa oscilação acabou. Como é que foi com você? Minha oscilação não acabou, eu fui desesperada do começo ao fim, porque apesar de ter experiência numa fazenda de leite, de entender do processo, aí eu comecei a fazer pós-graduação para me fortalecer tecnicamente em relação ao assunto, eu não conhecia outras realidades. E quando eu assumi a representação, eu assumi a maior região, a maior bacia leiteira do Brasil. Então eu não assumi uma região começando. Eu não comecei pequeno, eu comecei com a maior do Brasil, sozinha. Expectativa lá em cima, né? Lá em Tanto cima, eles própria quanto falaram, dos outros. exato, porque eles olharam para mim e pensaram, ela é fazendeira, ela tem fazenda, fez estágio, eu fiz muitos estágios, Uhum, estava fazendo especialização em pastagem e nutrição de ruminante, pensou, ela vai dar conta. E outro grande erro que eu tive em relação a mim.
achar que eu era uma boa comunicadora, no sentido de ser expansiva, de ser simpática, era suficiente para ser uma boa vendedora. Quando eu caí nessa maior região do Brasil, eu pensei, que eu tô fazendo aqui? Porque a minha concorrência, ela era extremamente preparada, não só tecnicamente em questão de nutrição, em atendimento ao cliente, mas emocionalmente inteligente para lidar com rejeição, objeção, com a própria concorrência, com oscilação de mercado, com O processo de posicionamento venda, né? Como um todo. completo. E eu não tinha nada. Aham. Então foi desesperador do começo ao fim. Eu lembro de chegar aqui em Patos de Minas, que é onde eu moro hoje, tem duas grandes rodovias, a 365 e a 354. Uhum. Eu chegava nessa encruzilhada e pensava, o que eu tô fazendo? Para onde eu vou? E eu tinha 18 municípios para visitar. Imagina quantas fazendas de leite tem em 18 municípios, incontáveis, e eu tinha Uhum. que visitá-las. E eu pensava, meu Deus, que é só você na causa, porque eu não dou conta. E aí eu Sério, você fiquei, sentiu um desalento, assim? Eu vejo muito isso. Eu passei por isso, eu vejo muito dos vendedores, dessa solidão do carro, sabe? Dessa coisa assim do eu tenho uma lista de clientes, eu tenho uma lista de cidades, e assim, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, mas essa coisa do para quem que eu choro? Para quem que eu peço ajuda? Para quem que eu vou atrás? Porque muitas vezes se você for atrás do seu gestor, você vai ser julgado, você vai ser, né, falar assim, você é fraca, ainda mais por ser mulher, né? Você não dá conta do serviço e disposição a gente tem. O que muitas vezes a gente não tem é a técnica da venda, e não da venda que eu falo assim, simplesmente do convencimento, do processo todo de quem visitar, como visitar, o que falar, como conduzir essas pessoas no processo de venda, né? Como é que você se sentia? eu não tinha consciência nenhum disso. E quem trabalhava comigo também não tinha esse nível de consciência. Uhum, Então, apesar da boa vontade do time, da boa vontade das pessoas que eu trabalhava, era como se fosse um cego guiando o outro. Num modelo de venda e atendimento no agro que, para mim, não é sustentável e ainda é utilizado até hoje. uhum, Então, quando eu fui representante comercial, a gente já ia com muitas inferências, muito julgamento. A gente era muito rejeitado por ser vendedor. Ah, chegou vendedor, eu não quero receber. Ei, uhum, peraí, eu quero te entregar algo diferente. Durante a trajetória, eu fui desenvolvendo algumas ferramentas para me ajudar durante a visita. Eu tinha um checklist de pontos importantes que virava um relatório para deixar para o cliente. Isso gerava venda? Imediatamente não, mas às vezes gerava confiabilidade, gerava respeito, gerava segurança, até para o cara entender Ê, geração onde de ele está. valor. Exato. Só que isso, há 9 anos atrás, era pouco usado e ainda tinha pouca consultoria no campo para Uhum, dar suporte para a turma das vendas, porque hoje é uma casadinha, né? A consultoria interna da fazenda com a consultoria externa, por exemplo, os representantes comerciais se associando para gerar mais resultado para o negócio. Só que eu uhum, não tinha, às vezes, essa consultoria do lado de cá. Então foi assim, terror e pânico, em uhum, resumo. Teve o dia que eu pedi demissão, né, que, na verdade, desligamento da empresa que eu prestava serviço, foi quando eu fiz uma sétima venda para o mesmo cliente, ou seja, eu tinha recorrência, mas foram 7 erros consecutivos. Eu vendia e errava, vendia e errava. E errava onde, Cés? Quem é representante comercial aí, quem trabalha com vendas, vai se identificar. Errava no boleto, errava no preço, passava um preço, o boleto era emitido com outro. Bonificação, para acertar o preço, a bonificação ia errada. Entrega, falava que ia entregar o produto completo, a carga completa, dia tal, ela ia fracionada em 3, 4 entregas diferentes. uhum. Entrega de produto errado, comprava o verde, entregava o azul. E eu posso ficar aqui listando para vocês. O caminhoneiro já perdeu carga minha desse cliente em específico. Como que perde um saco de ração? 1, 2, 4. Entende? Descarregava errado, na fazenda errada. E aí eu tinha que procurar qual fazenda que fez a descarga antes daquela, rastrear toda a rota, que não era função do representante, sim da empresa que eu trabalhei, que era uma distribuidora, um ponto de apoio dessa multinacional. E a hora que aconteceu isso, na sétima vez, eu falei, pra mim deu. Eu não posso mais
ser taxada como errada, sabendo que o erro não é meu. Isso Uhum, está ferindo os meus princípios e os meus valores, mesmo entendendo que a empresa que eu trabalhava, que o produto que eu trabalhava, me dava segurança, me dava respaldo, me dava suporte. uhum. Porque eu vendi algo muito extraordinário mesmo, era muito bom, real, e é até hoje, que é o que eu uso na minha fazenda, inclusive. Mas quando eu saí, eu Mas quis. eram erros aí do back-office, né? Da Isso, parte exato, dos certa, bastidores em do relação. E hoje, faturamento e tudo mais. Você fazia o processo de venda corretamente, e aí, como é que fala? Você tinha todo um. Isso aí é muito comum, cara. Você tinha um muito. retrabalho, né, de consertar tudo que a equipe, às vezes, os processos dentro da distribuição ou dentro da empresa não estão corretos, né? Exatamente. Hoje, lá na minha fazenda, né? Hoje, quando eu recebo o representante comercial, quando eu recebo o meu fornecedor, que era essa função que eu fazia, Uhum, as principais dores deles hoje dentro da empresa que eles trabalham para me prestar um serviço de excelência é essa. É a mesma dor. uhum, Até hoje, eu saí oficialmente dessa função de representante comercial tem 9 anos. uhum. Mesmo empresas diferentes, o cenário é o mesmo. Sim, Então, eu sim. saí da representação e entrei para assistência técnica. Então, eu fui ATC, assistente técnico comercial. Só que nesse processo, como eu era a minha representante, então eu continuei. O que que a empresa fez? Destratou o distribuidor, acabou com o modelo de representação, passou todo mundo para o CLT, assistência técnica, o ATC ou CTC, coordenador técnico. Só que o coordenador da época foi promovido para gerente e eu fiquei como representante ATC e coordenação. Severina. Total, porque só tinha eu na região, conhecia todo mundo, sabia tudo, já estava na área. E aí eu comecei uma nova jornada muito mais apertada e jogando em dois times, que era o time Fazenda, que atendeu o produtor que comprava o produto direto ou que ele comprava via cliente, por exemplo, fábrica ou outro representante, outro distribuidor, e atendia também o distribuidor ou a fábrica de ração. Então eu Uhum, tinha ali um nicho e a minha área quadriplicou. Então, eu atendi 18 municípios, eu comecei a atender quase 60 municípios, sozinha. uhum, É claro que eu não fazia direito. É uhum, claro que eu não conseguia fazer uma entrega de excelência. É uhum, claro que muita coisa ficou para trás. Trabalhava 15 horas por dia, rodava 5, 6 mil quilômetros por dia. E aí, o carro, que antes era um problema, virou solução, porque era hora que eu descansava. uhum. Que hora que eu escutava um podcast, que hora que eu escutava uma música, que hora A que hora eu que você conseguia fica em silêncio, né? conseguir Uhum, ligar para alguém para fazer algum alinhamento, pedir ajuda. E eu sempre fui muito abençoada em relação à equipe, porque todos os meus colegas de trabalho, os meus pares, que sejam dentro do estado de Minas, né, que é o que eu fazia, ou dos estados vizinhos, que dividiam área comigo, ou funções pareadas, me ajudavam muito, uhum, muito, muito mesmo. Eu tinha colega de trabalho que fazia dieta para mim, porque eu não dava conta de fazer. Ele uhum, fazia, me entregava e eu mandava para o cliente. uhum, Então foi essa questão. Aí, depois de um ano, eu assumi uma nova função, que foi coordenadora técnica comercial. Aí eu fiquei com a parte comercial apenas, porque eu ainda rodava dieta. E depois fazendo a fábrica, e depois eu fiquei só com fábrica, só atendendo o cliente que ia distribuir, que ia vender. Como era nutrição animal, eu vendia núcleo, premix, matéria-prima de uhum, uma forma geral, da empresa. E aí a coisa ficou um pouco mais fácil de lidar, porque o excesso de função, né, acabou. Eu tinha uma função específica, mas eu ia para negociações de altos valores. Então me exigiu ainda mais maturidade, ainda mais posicionamento, correção do meu português, correção da minha escrita, correção da minha postura. Fiz aula de negociação, fiz academia de vendas dentro da própria empresa, eles forneciam esses tipos de recurso para ir para as negociações, porque eu estava lidando agora com um faturamento tanto da empresa quanto do cliente de milhões. uhum. E eu tinha 26, 27 anos nessa época. Certo? E eu vejo assim que é tão engraçado porque as pessoas ficam tentando, às vezes, melhorar eternamente na área técnica e, por exemplo, não conseguem melhorar no financeiro. Porque quando você vai crescendo,
né? Eu brinco assim, né? Que tem o time de vendedores. E tá tudo certo. Você vai descobrindo ali aos trancos e barrancos, você vai aprendendo a vender, não sei o quê. Sim. Aí você se destaca. Aí você vira uma supervisora de vendas, que você já tem uma equipe. Aí, em vez de vendedora, você vira uma gestora de pessoas. E ninguém Sim. nunca te ensinou a gerir ninguém. Você mal consegue cuidar do seu cachorro. E aí você tem que cuidar, às vezes, de um time de 5, 10, 20 pessoas, né? E aí, se você se destaca minimamente, você às vezes ganha mais responsabilidades. Aí você começa a mexer com dinheiro. E aí, você nem aprendeu a mexer com gente, você já tem que mexer com, às vezes, orçamentos grandes, decisões grandes, junto com o marketing. O marketing tá te perguntando: podemos lançar o produto? Vai vender? Não vai? A gente vai pôr tanto em campanha, não sei o quê. Aí você fala assim: meu Deus, para o trem que eu quero descer. Porque ninguém Exato. te ensinou a lidar com dinheiro, ninguém te ensinou a nada disso. E aí você vê que o grande ponto é você ajustar os processos, né, dentro da empresa para que as pessoas andem de maneira correta, né? Então, antes de aprender às vezes a mexer com grandes cifras, a gente precisa aprender a mexer com gente que é para onde você foi, né, Ceci? Foi o Exato. caminho que você acabou tomando aí na parte de gestão, né? Exato. E quando eu cheguei nesse ponto, dessa falta de experiência, dessa falta de entendimento, pensei, uau, o que que eu estou fazendo aqui, né? E tinha muitos desalinhamentos entre pessoas. E eu gastei um tempo até para discernir isso. O que que é a empresa? O que que é falta de processo? E o que que são as pessoas? Uhum, Sabe? Separar as coisas na minha cabeça. Mas nessa época, eu surtei. Eu não entendi que eu tinha surtado, eu tinha passado quem é burnout pelo perto do que eu dei. Então eu dei crises de ansiedade frequentes, eu não conseguia ficar em sala de reunião. Eu já perdi o meu carro, onde eu parei o carro na rua para ir para uma reunião. A hora que eu saí do lugar, eu não achava, eu não sabia onde eu tinha colocado o carro. uhum, Falhas de memória recorrentes, não dormia direito. Eu ia 3 vezes na semana, às vezes na terapia. Eu tinha a crise do Fantástico, não sei se você já ouviu falar. sim, Então, já a tive crise do também. Fantástico, que a hora que toca lá aquela musiquinha, eu nem sei como é que é ainda, eu não assisto mais É televisão, mas desesperador chegar segunda-feira, né? inspiradora, eu começava a chorar no domingo. Uhum, Às vezes eu chorava na sexta de pensar que tinha chegado o fim de semana e eu ia começar uhum, outra semana. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não posso viver essa vida. Eu vou. Aí eu comecei a viajar mais, tive várias frustrações pessoais que somaram, potencializaram, porque uma mentira que contaram para mim durante minha época de representação, de assistência técnica, de coordenação era a sua vida profissional é separada da sua vida pessoal. Mentira. uhum, É impossível. Nós somos seres humanos, somos seres integrais. Os nossos pilares estão interligados e uma coisa comunica fortemente, intimamente com a outra. Eu não sou uma CS profissional e no outro lugar eu sou uma CS pessoa. Eu sou a mesma em todos os lugares. E aí eu dei pane no sistema, falei, não quero isso aqui mais. Aí eu fiz uma viagem para a Índia, fiz uma nova perspectiva, depois eu fui para Bahia, escolhi um lugar de morar e falei, você quer saber? De demissão eu vou morar na praia. Aí uhum, o povo falou, tá louca. Minha família falou que eu tava doida. A turma da empresa falou que eu tava doida. E eu escutei muitas vezes, você nunca mais vai dar conta de se relocar no comercial. Você nunca mais vai dar conta de voltar para o mercado uhum, de trabalho. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, uhum, por que não? Ah, porque você está saindo, você vai perder referência, você vai perder traquejo, você vai perder conhecimento, você vai ficar fora. uhum, Eu falei, gente, bom, dentro ou fora, eu aqui não fico mais. uhum, Não quero saber do agro, esse agro reclamão, esse agro pesado, esse agro que todo mundo só fala mal do produtor, fala mal do vendedor, fala mal do consultor. Se choveu tá ruim, se deu sol tá ruim. Ah, a lavoura esse ano tá ruim, É o dólar tudo tá alto. sempre muito outro, né? É tudo outro. O outro e Eu, eu sempre sou maravilhoso, né? E sempre negativo. Hum, Você não escuta elogio. E eu falei, eu não quero isso, eu não quero conviver com esse tipo de pessoa. Lá atrás eu entendi que uhum, eu era produto do meio, que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, segundo Jim Rohn. Então, eu quero ser isso. uhum, Quero ser chata, eu quero ser inconveniente, porque essa é a fama das vendas, né? Chato, inconveniente, oportunista. Eu não quero ser essa pessoa. Quero ser o produtor quebrado, reclamão, sem dinheiro, nananã, que atrasa o pagar. Não quero ser também. Quero uhum, ser empresa? Não, não quero ser empresa. Que só uhum, pensa em que eu escutava, multinacional, uma faca na costela e a outra no pescoço. Então, tipo assim, eu tinha que uhum, trabalhar sangrando.
Eu só sou um número, eu só sou um resultado. Uhum, Não quero. Então, o que que eu quero ser? uhum, Livre. Pedi demissão, juntei minhas traias, peguei a pipoca, que se lasque vaca, que se lasque o agro, que se lasque fazenda, e parti para a praia. uhum, Achando que essa mudança de estado, literal, né, que eu saí de Minas Gerais e fui para outro estado emocional, saí desse meio que eu estava uhum, mesmo, né, emocionalmente falando, ia ser a minha libertação. E quando eu cheguei lá na praia, eu fiquei um tempo sem trabalhar, foi maravilhoso. Posso ser herdeira, posso ser madame, posso ser esposa troféu. Eu uhum. tô pronta pra ser tudo isso, eu já validei. As pessoas falam, sério, dá conta de você trabalhar? Eu falei, que isso, meu povo, vocês não conhecem? Prontinha para não fazer Hipocrisia aqui nada. não, hipocrisia Não, não. feminismo, tô nem aí com isso, eu quero ser sustentada. Quero viver minha vida, bebendo champanhe, tomando sol na parte da tarde. Para, eu quero ser mamãe do Pilates, entendeu? É essa. Uhum, Tô pronta, viu? E aí eu cheguei lá, fiquei um tempo, 6 meses, 7 meses sem trabalhar, uhum, amando, e decidi abrir uma cafeteria, porque eu imaginava que um novo modelo de negócio completamente distante do agro uhum, funcionaria para minha vida. uhum, Porque o problema é ser representante comercial, o problema é estar numa multinacional, o problema é o agro, o problema é o dólar, o problema é o governo, o problema é a uhum. fazenda. Então, eu estando aqui na praia, com uma Tudo cafeteria, resolvido. não tem problema nenhum mais. Tá tudo certo. Só que quando a gente muda o físico e não o mental, a expectativa e a realidade ela não bate. Uhum, E aí eu abri minha cafeteria, investi todo o dinheiro que eu tinha. Depois de 2 meses veio a pandemia. E aquilo que estava ruim ficou pior. E dali pra frente só foi para trás uma velocidade assim, ó, absurda. E nesse tempo que eu passei lá, foram 3 anos, 1 ano e meio de cafeteria, mais 1 ano e pouco como terapeuta holística, então eu fiz outra transição de carreira, outra uhum, mudança de carreira, até voltar para Minas Gerais em 2022, que aí eu voltei para a fazenda de novo. Então você viu, eu passei para ser a gerente da fazenda, fui representante comercial, fui ATC, eu fui CTC, fui empresária de um negócio de comida do ramo alimentício na praia em outro estado, uhum, fui terapeuta holística, aí eu entrei para associação comercial, comecei a dar treinamento. Quando eu voltei em 2022, eu voltei para a gestão da fazenda, aí eu já estava na gestão estratégica e de pessoas. Nisso, eu comecei a dar palestra, fiz as formações para ser coach no sentido de mentalidade mesmo, de uhum, gerenciamento de carreira, de direcionamento. Então, eu passei por toda essa trajetória, né, respondendo lá a sua pergunta inicial. uhum. E nesse ponto, eu entendi que se eu não cuidasse de pessoas, começando por mim, que sou uma pessoa, eu nunca vou ter um resultado extraordinário na minha vida. Ô, Nunca. Cési, só uma pergunta antes de você começar a falar dessa parte de pessoas que é maravilhoso. Quando você estava nessa época que você saiu de tudo, as pessoas te ligavam e falavam assim: me conta como é isso, não sei o que. Sabe por quê? Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu também, assim, né? Eu trabalhei na área comercial, paguei um preço altíssimo na minha vida pessoal, e aí fui Sim, para a área técnica também, e aprendi uma série de coisas e tudo mais, mas ainda não era aquilo, né? E aí eu resolvi tirar um tempo e fui para os Estados Unidos. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer lá. Eu sabia que eu sim, precisava sair disso tudo. Você mudou de estado, eu mudei de país. E sim, aí, eu comecei a estudar outras coisas. Eu comecei a fazer alguns cursos na área de tecnologia, algumas coisas na área de marketing e tudo mais. E o que eu recebia de ligação não era brincadeira. Das pessoas falando assim: não conta que eu te liguei, mas como é que é isso? Eu morro de vontade de largar tudo isso aqui. Eu morro de vontade de chutar tudo isso aqui. E aí eu comecei a olhar e falar assim: cara, como as pessoas estão sofrendo sozinhas. Como as pessoas estão gritando, pedindo ajuda e ninguém está vendo, né? exato. As pessoas estão, e assim, de empresa grande, empresa pequena, gestores altos, né, numa hierarquia alta, vendedor, às vezes, numa hierarquia baixa, né? Gente de todas as naturezas me ligavam para perguntar como é que estava sendo a minha experiência, o que que eu estava fazendo lá, o que que eu estava estudando. Que as pessoas, e eu sempre fui muito aberta, sempre jogava muito limpo de o que eu estava estudando, o que que tinha acontecido comigo, tive problema de insônia também. Acho que é o arroz e feijão de todo mundo que vive nesse estresse, né? Não tem jeito, o corpo sente mesmo, né?
E, e assim, eu comecei a ver o quanto as pessoas estavam pedindo por socorro. E eu não sei se você teve essa mesma experiência. Eu vivi muito isso. Assim, quantas pessoas que, assim, hoje eu não falo ninguém que ligou, não dou nomes, né? Mas eu Uhum. sei quantas pessoas estão em cargos altos e me falaram assim: eu não aguento mais isso. Eu não recebia muitas ligações perguntando como. Eu recebia muito assim, o que as pessoas falavam pra mim no WhatsApp, enfim, né, no Instagram e tal. Admiro muito a sua coragem. Como você é corajosa. Meu sonho é fazer isso. Isso. Mas e aí eu recebia, aí no final falava, mas você pode, né? Você é privilegiada. Hum, Porque como eu tenho uma família que tem uma condição financeira boa, como eu tenho uma fazenda, vamos dizer assim, as pessoas imaginavam assim, ela tem para onde voltar. E uhum, realmente isso é uma verdade. E que bom, e glória a Deus por isso e por eu ter isso na minha vida, uhum, que é o que a grande maioria não tem. Então, quando as pessoas olhavam para mim, elas viam isso. Ela pode fazer o que ela quiser, porque ela tem para onde ela voltar. uhum, Só que a vida não é assim. Eu sou uma adulta, a responsabilidade é minha. Então, os meus acertos são meus e os meus erros são meus. Então, não é simplesmente deu errado, ligo pro meu pai e resolve tudo. Não foi assim, que até então eu quebrei nesse processo. E eu não tenho problema nenhum de falar com isso. Se uhum, você falar assim, ah, mas você quebrou pouco? Não, gente, foram muitos dígitos. uhum, Foram 8 dígitos, 7 dígitos de negativo na conta, sem reserva, sem nada. Eu vendia o almoço literalmente para jantar. Eu aprendi a fazer jejum nessa época. Ou eu almoçava ou eu jantava. uhum, Era essa a escolha. Era de ficar sem energia em casa, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de energia. Então, e é isso que ninguém fala, porque toda escolha tem uma renúncia. Eu tenho certeza que você deve ter passado vários perrengues lá. muito. Ux, Então, a gente não conta, porque parece assim, ah, você é destemida e tal, e você mudou, e você foi corajosa, e você saiu daquele estresse. A gente passa por outros tipos de estresse. uhum, Porém, quando a gente decide caminhar num deserto, o ponto final é sempre um oásis. Só que você vai ter que se preparar para esse deserto, porque ele pode durar um dia, ele pode durar um ano, ele pode durar 10 anos. Se você não estiver disposto a ser ensinável, ter um coração ensinável, ser manso e humilde de coração, verdadeiramente, para que você use essa experiência desse estresse que você passou onde você está, para entrar no deserto, entender que você pode sair dele a hora que você quiser, uhum, diferente, e não fazer como eu fiz, sendo a mesma pessoa em lugar diferente para repetir os mesmos erros, uhum, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então as pessoas olham para mim até hoje e falam: Nossa, você sempre foi muito corajosa. Eu falei: Eu paguei um preço alto uhum, em dinheiro, em saúde, em emocional, porque quando eu estava lá na cafeteria, as minhas crises foram piores. Eu dava, teve um dia que eu estava indo para a cafeteria a pé, eu morava perto, e eu acordei com uma mulher me chamando, perguntando se estava tudo bem. E a hora que eu vi, eu estava parada na rua com o celular na mão, a bolsa na outra mão, e eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Acordada, Lu, eu saí de casa, olha só, eu saí da minha casa, indo pra cafeteria e dei um pane, literal, e não sabia onde eu tava e nem quanto tempo eu fiquei ali. Até uma pessoa, uma catadora de lixo, veio de reciclados e falou: Moça, ela encostou assim em mim e falou: Você tá bem? Aí eu olhei pra ela, assim, será que eu tô bem mesmo? Tipo, eu parei aqui sozinha? Tipo, a minha dúvida é: será que eu parei aqui sozinha? Será que alguém me chamou? O que que uhum, aconteceu para eu ter parado? Então, e hoje tem muito isso, né? A turma do CLT fala: eu vou largar essa apresentação, vou largar essa empresa, vou abrir meu próprio negócio, vou ser dono do meu próprio horário, da minha vida, que agora eu vou ter liberdade. Gente, peraí, calma, respira, respira, é, porque não é assim que funciona. uhum, Tem que fazer um planejamento muito bem feito. E problemas a gente vai ter. E eu sempre falo: temos que escolher o nosso difícil. uhum. A partir do momento que você encarar a vida assim, ela fica leve e não fica tão difícil mais. E eu acho que uma coisa assim muito importante da gente pontuar é que você parou, sua mente
te tirou ali, né, do lugar. Você ficou só o corpo parado, né? E eu Sim. acho que muitas vezes as pessoas criam estereótipos em relação à saúde mental, por exemplo. Ah, depressão, ansiedade, isso é coisa de geração Z, vocês não aguentam tranco e tal. Mas as pessoas não prestam atenção enquanto elas bebem, enquanto de droga, de estimulante, de coisas que as pessoas usam para se entorpecer da realidade. E que no fim é a mesma coisa. É a sua mente querendo sair do corpo, né? Tanto que a Ex- gente fala que os loucos aí, os bêbados vão para as baladas e saem do corpo. Exatamente isso. É, A gente literal. precisa ter essa consciência de que as pessoas estão saindo do corpo porque a existência é muito dura, né? Ou seja, elas não querem encarar que elas estão, às vezes, num lugar completamente desorganizado, ruim, hostil com elas mesmas, não querem ter essa autorresponsabilidade de falar assim: eu decido fazer diferente, eu decido olhar para mim mesmo primeiro, antes de falar do meu chefe, do meu produto, da minha região, do meu estado, do agro ou da área que eu trabalho, né? E falar assim: peraí, quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz feliz, o que move minha alma, né? E procurar um significado de vida primeiro, né? Para depois falar assim: tá bom, então, dentro desse cenário, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ser o melhor vendedor dentro do meu propósito de vida? Como é que eu posso ser o melhor gerente dentro do meu propósito de vida, né? E aí as pessoas não param, Cecília. E esse é um chamado muito grande de assim, para de beber um pouco, sabe? Para de se entorpecer com tanta festa, com tanta coisa, porque isso é um sinal claro de que você está tentando fugir de algo, né? Exato. E quando você falou de propósito, né? As pessoas perguntam muito qual é o nosso propósito. Ah, e qual que é o meu propósito? Eu sou muito convicta que o propósito de todas as pessoas que estão aqui na Terra é servir. Uhum, Aí entra a nossa missão. A missão é o que você vai fazer para servir com o seu uhum, propósito. E tem médico, tem veterinário, como nós, N profissões, formas, métodos, jeitos diferentes. Mas o que que é mais importante? É você fazer isso de todo o coração. uhum, E 87% das pessoas estão fazendo o que não gostam, onde não gostam. uhum, Você já pensou se você estivesse alinhado com o seu propósito, que é servir? Coloca isso na sua mente. A partir daí eu vou pensar no como, que é a minha missão. E fazer algo que eu gosto. Gente, trabalhar é a maior bênção que a gente pode ter na vida. É maravilhoso. Eu amo trabalhar. Agora, o como eu vou trabalhar é o que vai determinar se eu estou, meu indicador de felicidade, vamos dizer uhum, assim. E a gente está no Setembro Amarelo. É o mês que traz um alerta para a gente sobre a nossa saúde mental. Os indicadores de suicídio dentro do agro é absurdo. Saiu uma pesquisa esses dias, eu estava lendo na. Esqueci o nome do site. Que fala sobre 12% de suicídio dentro do agro e isso está crescendo a cada ano. Esses indicadores é do que é anotado e que é, acontece com certeza absoluta, mas eu tenho convicção que é muito maior. uhum, Porque para chegar num ponto de suicídio, olha só o tanto de depressão que tem. Os produtores estão depressivos, estão ansiosos, com síndrome do pânico. Nós somos o país mais ansioso do mundo, nós que mais consumimos ansiolíticos. uhum, Isso por receita. E sim, aí entra as drogas, que é as drogas lícitas, né? uhum, Aí entra as drogas ilícitas. uhum, Olha o consumo de álcool. A gente não consegue fazer nada hoje sem ter bebida alcoólica, que é um tipo de droga. uhum, E aí a gente pensa, o que que a gente está fazendo de escolha? Mas o mais importante não é a escolha externa, não é a empresa que você trabalha, não é o tipo do seu trabalho, é a sua escolha em relação a você. uhum, Porque a gente está lidando com pessoas que colocam responsabilidade nos terceiros, os problemas emocionais, mas que não arrumam uma cama, uhum, que não lavam uma louça, uhum, cuidam nem do próprio corpo. sim. E aí a gente quer exigir das pessoas ou colocar a culpa nos outros sobre a nossa infelicidade, nossos resultados ruins, Uhum, tipo a falta de dinheiro, sendo que eu não sou responsável nem comigo mesmo. uhum. Você A sabe falta que meu avô era um homem muito, muito sábio, mas muito, Uhum. muito pobre, né? Eles vieram do interior de Goiás, foram para a cidade. Meu avô comprou teve o primeiro sapato dele, ele já tinha 8 anos de idade.
uma situação assim muito precária, tinha 8 irmãos, aquela situação todo dia do rural, né, que as pessoas vinham Hum? para Goiânia e depois ele foi para São Paulo e tudo mais. Então ele estudou muito pouco, teve muito poucas oportunidades ele trabalhou em várias coisas e por fim ele era frentista de posto de gasolina. Mas meu avô, ele falava que a vida era um piquenique e que ele tinha esse entendimento de que a vida é servir. Então, Ceci, ele lavava o para-brisa com amor, ele atendia as pessoas com amor, ele abastecia os carros com amor. Isso para mim é um grandíssimo exemplo de como você pode ter significado mesmo em tarefas, às vezes você fala, poxa, mas frentista? Sim, meu avô pegava a bicicleta, todo dia ia para o posto e trabalhou lá até não poder mais. Ele já tinha se aposentado e ele trabalhava como frentista, inclusive em Frutal, em Minas, né? Que ele acabou a vida dele em Frutal. E assim, para mim é um grande exemplo de você não precisa ter uma profissão, às vezes, glamurosa, socialmente falando, mas se você encontra propósito, né, as coisas fluem muito mais, né? E eu vejo que o seu propósito hoje, né, que a gente começou a introdução falando, foi essa parte de desenvolvimento de pessoas. Eu queria muito que você falasse do hoje, onde você está hoje, o que que você está fazendo e como que você está vivendo essa verdade, como que você está vivendo esse propósito hoje e conseguindo resultados materiais, vamos falar assim, em relação a números, a mudanças zootécnicas na fazenda e outras coisas que você já compartilhou comigo. É. Então, hoje, o meu propósito é servir pessoas através do desenvolvimento humano dentro daquilo que é necessário, dentro daquela habilidade, das competências, daquele lugar que ela está, né? Uhum, Então, hoje eu consegui desenvolver um olhar para onde elas estão e o que a gente precisa desenvolver ali. E como eu executo o meu propósito hoje? Através de palestras técnicas, falo de liderança, de posicionamento, planejamento, sucessão familiar, principalmente dentro do agro, também direcionado com mulheres, para as mulheres, porque assim como eu, tenho um monte de mulher, né, nós, prontas para ir para o agro de um jeito diferente. Através de mentoria e desenvolvimento de carreira, tem uma mentoria que chama Semear, que eu faço esse PDI, né, um plano de desenvolvimento individual para a sua realidade. uhum, E também nos treinamentos e workshops que eu faço, ou para mulheres, que tem um meu que chama Mulheres do Campo, que eu criei essa metodologia, ou quando as empresas me contratam para fazer isso com os times de venda, de gerência, ou de uma forma geral. E na minha fazenda, eu trabalho com esse desenvolvimento humano, que na verdade foi o ponto inicial para que tudo isso que eu falei até agora acontecer. uhum, Porque quando eu voltei lá na praia em 2022, quando eu cheguei na fazenda, eu pensei, o que que eu mais tive de vantagem, benefício, de recurso? O que que mais me transformou até aqui? E quando eu parei para analisar, foi os cursos, os treinamentos e tudo que eu aprendi, principalmente sobre mim. E eu pensei, agora está na hora de eu devolver, de eu retribuir para o mundo, para o outro. Aí entra de novo no meu pilar servir, tudo isso que eu aprendi. Então eu comecei a treinar a minha equipe todos os meses. Ah, César, mas a sua equipe, ela é muito evoluída, ela tem formação. Gente, eu tenho semi-analfabetos lá, que iam para treinamentos técnicos, manejo de bezerras, pós-parto, pré-parto, nutrição, reprodução, lavoura. Alguma coisa sempre fica. E eu tinha muito uma expectativa de um alto aproveitamento. Falei, cara, se ele entender 1% e aplicar, eu venci. uhum, Eu cheguei lá. E quando eu comecei os treinamentos, nesse servir, o meu objetivo era melhorar o entendimento técnico da minha equipe, para eu ter resultado técnico, indicador zootécnico dentro da fazenda. uhum. Mas o meu maior ganho foi comportamento. Foi essa equipe harmonizada, ótimo clima organizacional, eles amigos, eles mais companheiros, eles parceiros, afinal de contas, eles passam mais tempo na fazenda do que com a família deles. Uhum. E a hora que eu entendi isso, eu falei, cara, esse é o caminho. E aí fomos premiados pelo Sebrae do Campo como a nona fazenda que mais tem adequação social dentro do negócio, comparado com todo o grupo Educampo Brasil. Que E quando eu fui legal. perceber, o que que a gente perdeu para as outras fazendas, vamos dizer assim? Plano de saúde, uma questão de um RH pronto, que a gente não tem por causa do número Uhum. de funcionários. Detalhes que eu coloquei como objetivo a longo prazo chegar lá. Então,
quando eu entendi isso, eu falei, agora que era um objetivo técnico, agora virou comportamental, porque contratamos pela capacidade técnica, pelo currículo e demitimos por comportamento. Você vê que a E dor é a mesma? Numa a mesma, multinacional e numa fazenda? A do dor mesmo é jeito que era lá na minha exatamente a cafeteria mesma. lá na praia. A Sim. mesma, eu contratava um funcionário lá para me prestar um serviço técnico, mas eu demitia ele por comportamento. Uhum, Então, ele se replica em tudo, no salão de beleza, no centro estético, no centro automotivo, na praia, no supermercado, numa padaria, numa cafeteria, numa fazenda, numa empresa de fertilizante, onde já dei treinamento. Todas essas eu já dei treinamento. Todas. É o mesmo padrão. Por que que é o mesmo padrão? Porque somos pessoas. E o agro é com pessoas, para pessoas e por pessoas. Enquanto a gente tiver uma mentalidade de que o agro é difícil ter gente, prestação de serviço é muito complicado, mão de obra é impossível, ninguém é capacitado, falta instrução, e eu continuar nessa historinha e uhum, não mudar ela por escolha, uhum, você não vai romper. E aí, o que que eu comecei a fazer? Pegar os comparativos. Como é que a gente estava 2 anos atrás na reprodução? Na taxa de serviço, concepção, prenhez. Como é uhum, que eu estava na qualidade do leite? Como é que eu estava de desempenho nas minhas lavouras? Qual era o tipo de defensivo que eu usava e quantidade que eu usava e eu uso hoje? uhum, E aí a gente começou a mensurar e tem tabelado isso. Agora eu estou indo para uma nova fase, que é trazer a minha equipe alinhada para isso, que eu já entendi que eu validei o método, eu entendi que funciona, é assim que vai. Agora eles têm que ter responsabilidade e assumir junto comigo o lucro e o prejuízo. uhum, E o lucro não é dinheiro. A primeira coisa que eles falam, ah, então você vai me pagar mais. Eles me uhum, cobram isso quase todos os dias. Ah, você vai me pagar mais. Você vai aumentar meu salário, você vai me dar bonificação? Ainda não. A gente vai melhorar a condição de trabalho, eu vou melhorar o seu ambiente de trabalho, uhum, eu vou te dar alguma coisa que eu não daria antes. Então, por exemplo, EPI. Eu troquei todos os EPIs da fazenda. Todos têm o mais novo, o melhor, porque eu quero proteger a vida deles. uhum, Antes de pagar mais, eu já pago bem. Deixa isso claro aqui, senão depois alguém vai assistir e falar, ah, ela paga baixo. uhum. Não, pago super bem todo mundo. Mas é cuidar de pessoas. E É. cuidar de pessoas não é dar dinheiro. Isso aí fica a pergunta, né? Quem fumou maconha estragada agora? Porque quando a gente fala, né, de pessoas, de servir, de humanizar, de se preocupar, você começa a ir para um campo muito filosófico, né? Então, eu acho que de reflexões muito profundas, de porquê de vida, de propósito, não sei o quê. E aí, quando as pessoas não estão preparadas para uma conversa um pouco mais profunda, como a gente vive num mundo que está cada vez mais raso, quando a gente começa a tocar pontos um pouquinho mais profundos, as pessoas já começam assim, ah, isso é maconheiro, isso aí fumou maconha estragada, isso é Não hippie, não sabe o sei que o está quê. falando, nunca foi numa fazenda. É, Isso é filhinho do papai, né? Então é herdeira. muito comum as pessoas, principalmente no agro, terem uma rejeição, né? Simplesmente porque eu tô falando coisas diferentes do usual, diferentes do comum, diferentes desse vocabulário que a gente escuta aí de performance, sucesso e barará, barará. Só Uhum, que quando a gente olha no médio prazo, não é nem longo prazo, tem resultado, entendeu? muito. Empresas que realmente pensam nas coisas de uma maneira mais profunda, que olham as suas vendas, que olham os seus processos, que olham o marketing, que olham o RH, seja fazenda, seja uma cafeteria, seja uma grande empresa de insumos ou uma empresa de varejo que seja, empresas que vão um pouquinho mais fundo. E que não julgam esse tipo de conversa como algo, ai, nossa, isso aí é muito conversinha de geração Z. Vai. Essas empresas fazem a diferença. E eu tenho vários exemplos de empresas, de gestores que têm um olhar mais profundo para essas pessoas e que não julgam simplesmente isso como algo chimbalaê, como algo paz e amor. Uhum, E uhum, aí os resultados falam por si só. sim, Porque exato. aí, quando você começa a ter uma simples melhora, por exemplo, em turnover, né? Que as pessoas não estão pedindo tanto para sair, porque elas veem que elas estão no lugar melhor, que elas estão num ambiente gostoso, que é uma das coisas que mais segura a mão de obra, não é dinheiro, Não não é é. dinheiro, porque eu digo isso, eu podia receber propostas milionárias para trabalhar em alguns lugares e eu não iria, porque eu sei Jamais. que eu ia morrer nesses lugares, morrer de alma, sabe? Porque eu sei que Exato. tem lugares que não me cabem.
né? E Exato. eu aceitaria propostas, talvez num valor muito mais baixo, para trabalhar em lugares que eu sei que realmente tem um Faz propósito, tem sentido. um porquê, entendeu? E quem já Exato. passou por qualquer quadro de ansiedade, de pânico, de insônia, de burnout, tudo, sabe muito bem do que eu tô falando. Que Exato. chega uma hora que não é o dinheiro. Você entende que o dinheiro é bom, é importante, claro que realiza Ajuda. as coisas, paga a terapia, né? Paga o ar-condicionado, enfim, mas você entende que a tua sobrevivência, né? O você poder ser você mesmo é algo muito maior do que isso, né? Sem dúvida nenhuma. E olha só, eu quero dar um exemplo bem prático, né? A gente está falando aqui do leite fora da caixa, então deve ter pessoas mais da pecuária leiteira aqui junto conosco. Uhum, Depois que a gente começou a treinar a questão comportamental da fazenda e entrar nesse estilo de liderança, porque todos eles são líderes, todos eles estão ali gerindo as próprias vidas, né? Então a gestão de pessoas é autogestão, uhum, e eles foram entendendo a importância desse comportamento, dessa seriedade, dessa maturidade que eu exijo deles, mas assim, de uma forma muito sutil, a gente começou a melhorar os indicadores de qualidade de leite. Então uhum, eu consigo identificar um quadro de mamite subclínica com muito mais rapidez. uhum, Se eu consigo identificar com mais rapidez, meu tratamento é mais eficaz. Se é mais eficaz, eu gasto menos tratando, ou seja, sobra mais dinheiro. Ou, quando eu aperfeiçoo o treinamento dele e ele entende que ele tem que dar o melhor dele e fazendo um tratamento de excelência, eu consigo mensurar a eficiência desse medicamento que eu escolhi para fazer aquele tratamento. uhum, E a partir daí, fazer a escolha de a troca desses medicamentos baseado nos resultados, porque ele teve uma excelente observação, um excelente tratamento, uma excelente anotação, porque ele deu o melhor dele, uhum, sem clichê, com eficiência e resultado, expandiram no meu bolso. Naturalmente, eu posso melhorar a qualidade do ambiente de trabalho dele e talvez até remunerá-lo melhor ou até pagar percentual para ele. Então, você entende que isso não é conversa, isso uhum, não é uhum, clichê, né? Você entende, né? Eu entendo, mas será que as pessoas que estão nos assistindo vão conseguir entender e captar isso? Porque aí, o que que a gente começou a celebrar? Aí eu tenho bati uma meta semana passada dos 10K, né? Dos 10 mil em um retiro, que é nesse aqui que tem esse barracão. A gente fez um super churrasco, tá lá. Mas do churrasco tem alinhamento de expectativa. O cara que busca vaca tá alinhado com o cara que olha mamite, o cara que trata, o meu sanitarista, com o meu gerente, com o cara da reprodução, com o cara do trato. uhum, Gente, tá todo mundo alinhado, porque essa meta é coletiva. uhum, Se eu atingo os 10 mil, eu não estou ali ganhando mais dinheiro e eles ficando mais pobres. uhum, Pelo contrário, eu estou tendo mais oportunidade de melhorar e quer dizer que eles estão alinhados comigo. uhum, Hoje, e você falou da rotatividade de equipe, eu estou demitindo por comportamento. No último ano, eu demiti quem? Usa droga, quem bebe e falta no trabalho, quem rouba, infelizmente. É isso que eu tenho. Faz parte de todos os lugares, não é mais nível social. Essa é a doença social, ela é ética, né? mais embaixo do mais em cima. Então, olha Uhum, os tipos de demissão que eu estou tendo. Mais por questão técnica. E quando eu fiz ano passado uma pesquisa com o campo, com vários funcionários, e pedi para que eles enumerassem de 1 a 10 o que era mais importante para eles ficarem dentro de uma fazenda. Então, nessa pesquisa foi listado 10 fatores, 10 itens, numa linguagem bem informal, para que eles uhum, conseguissem absorver essa informação, e eles deram nota, que é mais importante para o menos importante. As 4 mais importantes para um funcionário ficar dentro de uma fazenda ou ir trabalhar em algum lugar são as seguintes: pertencimento. Faço parte dessa empresa. Essa empresa sabe quem eu sou, sabe meu nome, sabe o que que eu vou trata como fazer. gente, né? Gente. Ponto número 2, oportunidade de crescimento, que seja horizontal, ser especialista naquilo que ele faz, Uhum, ou vertical, ser promovido em escala. Então, aham, comecei aqui como buscador de vaca, lá que é a minha realidade, e hoje eu posso ser o gerente operacional ou o gerente de sanidade. Ponto número 3, quem são os meus colegas de trabalho? Quem é meu colega? Quem é meu uhum, companheiro, como eles dizem? Quem está aqui, ó, comigo, ou dividindo a mesma função, ou somando comigo na função? Quem que são essas pessoas? O cara é gente boa? O cara é sacana? É fofoqueiro? Ele é maldoso ou ele é ponta firme? E aí entra o número 4, que é o dinheiro. Aí, um ponto interessante. A décima, o 10º ponto lá
é trabalhar muito. O que é menos importante para um funcionário estar dentro de uma fazenda ou ir trabalhar nela é o quanto ele vai trabalhar. Uhum. A gente poder ser a botina no povo, pôr para trabalhar mesmo, pode chegar a serviço mesmo na Aham. turma. Porque eu não importo de trabalhar muito. Uhum. Ou quantas horas que eu tenho que trabalhar? 10, 15, 20. Se eu tiver mais 9 itens, pertencimento, ambiente, segurança social, psicológico, emocional, se eu tiver a turma boa, pertencer, Porque oportunidade de não é crescer. pesado, né, Ceci? Você é muito. Quem já esteve em ambientes muito ruins de trabalho vai saber o que a gente está falando. Você trabalhar 2 horas com pessoas que você não suporta, num ambiente que ninguém te enxerga, ninguém te dá voz, ninguém te ajuda em nada. Você tá ali o tempo todo alerta, o tempo todo com medo de falar alguma coisa e ser julgado, o tempo todo com medo de errar, o tempo todo. Enfim, 2 horas parece uma eternidade. Agora, quando você trabalha com, sabe, leveza, você sabe que você pode errar, que vai ter gente que vai te ajudar, né? Você é levado a sério, você tem a oportunidade de crescer. Você trabalha 12 horas, você nem vê, porque é leve, Exatamente. Então né? é esse o resultado. E eu falo, gente, olha aqui. E quando eles me questionam, eu falo, você que votou, tá? Você respondeu os questionários. Você não vê uma confusão meu hoje, não. E Cési, eu queria te perguntar em relação aos entraves e aos ganhos para a gente ir para a parte final, que Tá. quais os ganhos, eu acho que você já falou, né, um pouco, né, o quanto vocês evoluíram e o quanto é importante também, né, você medir isso, né? Então a gente está falando aí para vendedores que às vezes querem fazer uma abordagem mais técnica, mais de geração de valor, ou para consultores, né? Então, o quanto que é importante a gente integrar essas pessoas e fazer todos pensarem no bem comum, no bem do negócio, né? E não apenas no meu indicador como consultor, no meu indicador como vendedor, né? Nas vendas que eu vou fazer, não, a gente pensar de uma forma integrada e o quanto é importante acompanhar, né? Nos treinamentos de vendas técnicas, eu sempre falo muito isso. Mais do que você prometer, você trazer coisas criativas para a fazenda como prestação de serviço de pós-venda, você tem que fazer o que foi combinado. Então, é melhor você prometer um checklist do bezerreiro que seja simples, curtinho, que você deixe um relatório ali simplesinho para a fazenda, mas que tenha um grande valor, que tenha informações importantes, mas que esse relatório aconteça dentro do combinado. Se é todo mês, que tenha todo mês, né? E se você combinou ele, que seja a cada 2 meses que você vai fazer esse relatório, enfim, mas que tenha consistência, né, para você ter análise, para você chegar no final de um ano, você falar assim, olha como o nosso bezerreiro evoluiu. E aí sim isso vai dar lastro para a fidelização que todo mundo quer do cliente, né? Isso vai dar lastro e você não fica ali só mostrando serviço, você realmente faz, você realmente entrega, né? E eu acho que isso é importante demais para você ter realmente caso para contar, né? Mas uma coisa que eu queria saber, assim, qual que é o maior entrave, geralmente, desse trabalho com desenvolvimento de pessoas? O maior entrave é ter frequência e recorrência. Persistir no planejamento. Porque a gente vai ser engolido pelos problemas. Nesse momento, tem vaca morrendo na fazenda, tem funcionário que faltou, tem um que saiu de licença, um quebrou o pé, o trator estragou, o vagão quebrou, Uhum, deu pico de energia, e aí vai. E aquilo que eu tinha planejado fazer amanhã, acontecer alguma coisa imprevista na minha vida, quem que vai me substituir? Quem que vai dar sequência? uhum, Então, olhar para tudo isso e falar, eu não vou desistir, é o maior entrave. uhum, Porque o que muda uma realidade é a frequência e recorrência. Aí outro ponto que eu aprendi agora, hein? uhum, Agora, dá tempo para as coisas acontecerem. Antes eu era muito imediatista, porque como eu vim de uma multinacional americana, era para ontem. uhum, O nível de exigência era muito grande. E às vezes a minha maior qualidade, que é uma entrega rápida, virou o meu maior podre, a minha maior dificuldade, o meu maior ponto negativo. Eu uhum, entregava muito rápido e não dava tempo. Certificar, de revisar. Será que é isso mesmo? Sabe, dá o tempo para as coisas se encaixarem, que tinha coisa que resolvia naturalmente. uhum, E para a turma aí do comercial, eu estou falando aqui como a sua cliente. uhum, Talvez tenha algum prestador de serviço meu lá, algum vendedor que vai me visitar, alguma empresa, talvez você quer vender para mim. Senta comigo e me pergunta.
o que eu preciso. Uhum, César, o que você precisa? O que a sua fazenda precisa? A entrega tem que ser proporcional ao que eu estou pronta para receber. uhum. Já é o que você E dá não o valor, que a né? empresa quer me entregar, porque às vezes as empresas chegam lá, vomitam um monte de coisa exatamente dentro da sua fala. Uhum, Eu preciso disso aqui, ó. uhum, Eu preciso disso aqui. Mas tem outras empresas que eu vou precisar disso aqui e ela quer me entregar isso aqui. uhum, Hoje eu estou indo para uma reunião com o fornecedor para alinhar a expectativa. uhum, Eles viraram para mim e falaram assim, ninguém nunca fez isso. Eu falei, pois é, mas comigo vai ser assim. uhum, Quero deixar de comprar de você do dia para noite. uhum, Porque eu já estive do lado daí. uhum, E a coisa que eu mais detestava era isso. Ai, não, não vou comprar de vocês mesmo, não. Olha, o que que foi? Ah, não, não tá muito bom, o preço do fulano tá melhor. Não, não é preço. uhum, É o desalinhamento de entrega. uhum, Aí, se não tiver realmente um acordo, beleza, tá tudo bem, eu compro do outro, a vida é assim, a vida é um ciclo. É, uhum, e se encerram e bola pra frente. Quem sabe a gente volta a comprar. Mas fala, conversa, pergunta. Eu tô aqui pra te ouvir, uhum, te servir. Amanhã tem reunião na fazenda. Aí, sexta-feira tem outra. O fornecedor quer ir lá me mostrar o que que ele fez. Eu quero saber. Porque talvez ele tá entregando, ele acha que ele tá arrasando. E uhum. pra mim, Não fez diferença. Afinal, o que que é relacionamento com o cliente, né? As pessoas falam tanto isso, isso é um jargão, e no fim ninguém consegue falar exatamente o que que é. E é isso, relacionamento, na própria palavra a gente acha, relacionamento é troca, né? Se você tem um namorado, uma namorada, se você tem um filho, se você tem uma relação de trabalho, é isso, é troca, é falar, é escutar, é alinhar as expectativas, é realmente fazer as coisas que são importantes para o outro. Isso é relacionamento, né? E você não consegue criar isso se você não tiver as duas partes dentro. Então, para o vendedor, chame o seu cliente para se relacionar com você e esteja pronto e aberto para se relacionar com ele, né? Não exato. adianta você querer criar relacionamento só na base da comunicação e que eu falo bem, que barará. Não, relacionamento não é Não, só você falar, relacionamento tem muito de escutar, tem muito de muito mais perguntar, ouvir né? do que falar. É, exato. Simples. É. Ceci, e para a gente finalizar, duas coisas. O que que você daria de conselho para um jovem que está saindo da faculdade, cheio de sonhos, cheio de, ai, sabe, quer ser herói, quer fazer tudo, quer cuidar de vaca, ele quer cuidar da lavoura, ele quer, enfim, ele quer fazer coisas. E eu quero uma dica de leitura ou de filme que você queira dar pro leite fora da caixa. Para quem está saindo da faculdade e que está entrando no mercado de trabalho ou que já está nele, independente do nível, quer fazer um upgrade de função, trocar de empresa, transição de carreira, qualquer nível, se conheça, seja responsável consigo mesmo. Comece de dentro para fora, cuidando do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde, arrumando sua cama, cuidando da sua casa, sendo disciplinado, organizado. Nunca subestime o poder de uma agenda de papel e caneta. Uhum, Nunca. Nenhuma tecnologia vai substituir a sua organização. uhum, Falou para fazer? Faça. Viu que não dá conta? Reconheça. Humildade é isso. Humildade não é ser pobre, não é ser simples, não é ser bobo. Humildade é ser ensinável. Se uhum, você tiver um coração ensinável, e se você for um servidor e estiver ali de todo o coração querendo fazer o melhor, você pode ter certeza na sua vida que você vai ter sucesso. E o sucesso vai ter paz, tranquilidade, dinheiro, reconhecimento, pertencimento. Mas é sobre você, não é sobre onde você está. E a outra pergunta era? uma dica de leitura ou de filme que você daria, ou série, enfim. Nossa, eu sou meio assim, intensa de leitura, né? Então eu tenho que dar uma controlada. Acho que não tem nenhum livro aqui, mas tem um livro que eu li, eu recomendei eles nos meus treinamentos, chama Palavras Mágicas. Esse livro, ele te ensina a ser mais empático, a ser melhor ouvinte, a ter uma comunicação mais fluida, mais justa, mais bondosa. Então, ele te dá dicas muito simples de trocar palavras. E ele se adequa numa linguagem rural ou ele se adequa numa linguagem empresarial, independente da forma do que você está falando, da formalidade que precisa. Então, Palavras Mágicas foi o último livro que eu li técnico, assim, né, dessa parte mais
de comercial. Serve para vendedor, para coordenador, para supervisor, pro peão, para mim, para você, para terapeuta, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o cunhado, para todo mundo. Palavras Mágicas é fantástico. E um filme maravilhoso. Nossa, tem tantos. Mas tem um que chama Quarto de Guerra, que ele é alinhado com aquilo que eu acredito. E a filosofia que eu sigo é a filosofia cristã de Jesus Cristo. E ele fala do poder da gente orar por nós, pelo outro, pelo nosso trabalho, de desejar o bem, sabe? De ser servidor. E às vezes a gente não tem muito o que fazer, às vezes é só um abraço, às vezes é uma palavra, Uhum. às vezes a gente estenderá a mão. Então fica a dica do filme Quarto de Guerra e do livro Palavras Mágicas. Ai, maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Eu Eu fiquei amei. aqui embebida com a Acesse. Eu acho que a gente tem muito a ver, acho que as nossas visões de mundo são muito parecidas. Então, eu acho muito interessante, sabe, escutar outra pessoa de outra realidade falar e a gente chegar nos mesmos pontos, né? É no ponto da humanização, é no ponto de que nós estamos aqui na Terra para fazer algo diferente e a gente pode ser muito feliz, mesmo tendo, né, sendo vendedor, sendo supervisor, sendo fazendeiro, sendo funcionário de fazenda, a gente, porque não é o cargo, não é o cargo, não é o lugar, não é a empresa, é aqui dentro. E essa é a reflexão, né? Então, ser leite fora da caixa é isso. A minha proposta realmente de treinamentos, de consultorias, de mentorias, não é ficar no raso. Não é ficar em conversas rasas, não é ficar falando de sucesso, de isso, aquilo, com meia dúzia de palavras e de gráficos. A minha ideia é chamar as pessoas para repensarem as suas vidas, para terem reflexões realmente profundas, né? Quando a gente fala no treinamento de gestão de tempo e território, eu sempre aviso antes. É um treinamento que a primeira parte dele é filosófica e não tem jeito de não ser, porque o tempo é o mesmo, né? Em qualquer ser humano da Terra você tem 24 horas. E o que você vai fazer dessas 24 horas são escolhas a cada hora de você fazer. Você pode escolher reclamar, você pode escolher sair dirigindo, você pode escolher sentar e arrumar sua planilha, você pode escolher ficar com seu filho, enfim, são escolhas que você faz sendo um todo, né? A gente sempre fala da questão pessoal com a questão profissional, que não dá para a gente dividir isso. A gente veste máscaras diferentes em diferentes momentos e a gente tem que ter consciência disso para desligar, vamos falar assim, a nossa máscara de representante e ter tempo de qualidade com as outras pessoas do nosso convívio, mas a gente não pode vestir máscaras pesadas demais que mudem a nossa essência, porque a gente é um só, vestindo máscaras diferentes, né? Então, isso é leite fora da caixa, isso são pessoas fora da caixa, são conversas realmente mais profundas, são reflexões profundas, e que isso sim eu acho que faz as pessoas evoluírem, né? Seja no âmbito aí comercial, no âmbito da gestão, no âmbito de desenvolvimento de pessoas, a gente é gente, né? A gente não é número, a gente não é gráfico. Eu detesto essa coisa de ser tratado, tudo é tratado como número, né? A gente precisa ter conversas mais complexas, a gente precisa ter conversas mais profundas. Muito obrigada, Ceci. Eu amei. Espero ter você aqui em outros momentos, porque tem muita coisa para a gente falar. Dá para a Tô gente pronto. entrar em muitos assuntos. E espero ter vocês aqui em outros vídeos também, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Beijo, com Deus, obrigada. Beijos.